Eu queria que a amada igreja abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Aí deixa eu pegar meu auxiliar aqui, porque... A minha versão é um pouquinho diferente, mas como eu gosto dela, eu vou ler por aqui mesmo, tá? Capítulo 20, versículo 1. Diz assim: Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Neonitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: Um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar. Josafá ficou com medo. Obrigado, meu irmão. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois, deu ordem para que todo o povo de Judá jejuassem. Todos se reuniram para pedir socorro a Deus. Amém? A igreja pode sentar, por favor. A gente está falando de um rei que era filho de Assá. E ele resolveu, para a glória de Deus, seguir os mesmos passos do pai, aonde ele rendeu graças a Deus, aonde ele adorou a Deus, aonde ele derrubou altares que não eram de Deus, e ele fez uma boa administração na terra de Jerusalém e na terra de Judá. E o que é importante é que ele prezava pela palavra de Deus. Ele enviou levitas para que esses levitas pudessem ensinar a palavra de Deus ao povo. Ele se resguardou com relação ao exército, ele colocou soldados espalhados pelas cidades. Ele foi um bom administrador. Ele construiu celeiros, aonde ele colocava os mantimentos. Então, aquele homem, ele, além de ter feito a maravilhosa escolha de seguir a Deus, além dele ter tomado a decisão de servir a Deus, ele também era um bom gestor, ele também era um bom administrador, e com isso o povo de Deus prosperava, e com isso o povo de Deus crescia, e com isso o povo de Deus vivia um momento bom, e ele obedecia à vontade de Deus. Porém, alguns inimigos resolveram se juntar para derrubar aquele rei, derrubar aquele povo. E diante dessa situação, escute, diante dessa situação, ele não correu para tentar reunir o exército e tentar se proteger e tentar fazer. A primeira coisa que ele fez foi, colocou o joelho diante de Deus e falou: Deus, o que eu vou fazer? A gente aprende algumas coisas aqui com esse posicionamento de Josafá. Uma delas é o que fazer quando não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós achamos assim: olha, eu
faço tudo o que Deus quer, mas por que me veio esse problema? Por que me veio essa situação? Por que me veio uma situação da qual eu não sei nem o que fazer? Quero te falar uma coisa. Se tem alguém que não quer que você fique de pé, é o inimigo das nossas almas. E ele é capaz de unir pessoas que nem se conhecem para tentar te derrubar. Mas escute uma coisa. Escute. Os céus, olha só, os céus, eles não são governados pela terra. Escute uma coisa. Deus não obedece a nada, nem a ninguém. É a vontade dele. Não sei em que situação, naquele momento, aquela situação era para exterminar o povo de Israel. Naquele momento era para destruir o povo de Israel. E eles não teriam condição bélica para resistir àquele exército. E o exército já estava próximo. E o rei se colocou de joelho e falou assim: Deus, o que eu faço? E ele chamou o povo: olha, vem aqui, senão todo mundo vai morrer. Vamos fazer a principal coisa que nós podemos fazer, é entregar as nossas vidas a Deus e pedir um direcionamento. E foi exatamente o que aquele povo fez. E olha só, Deus não ficou calado. Olha só, Deus não ficou quieto. E Deus falou com aquele povo. Porque se tem uma coisa que Deus ama, é cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. E se a gente se estender um pouco aqui na oração que Ele fez, a gente vai ver que esse rei, ele começou a oração dele lembrando a Deus. A gente precisa lembrar Deus de alguma coisa. Mas escute, Deus quer ouvir de mim. Deus quer ouvir de você. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando. Embora você esteja no caminho certo, embora você esteja de pé, adorando, louvando. Você sabe qual a diferença de adorar e de louvar? Escute. A gente adora a Deus por quem Ele é. A gente louva a Deus, escute, a gente louva a Deus por alguma coisa que Ele fez na nossa vida. A gente vai entender o porquê que eu estou falando isso. Aí escute, aquele rei, ele falou para Deus: Deus, lembra quando o rei Salomão construiu esse templo? O Senhor prometeu que ia fazer, que ia acontecer, que ia ver, que ia proteger, que ia dar graça, que ia dar abastança. E Deus estava ali. Estou ouvindo. É isso aí. Quando a gente não sabe o que fazer, a primeira coisa a fazer é se colocar diante daquele que todas as coisas pode resolver. É se colocar diante daquele que com uma única palavra ele pode mudar toda e qualquer realidade. É a gente se colocar diante daquele que pode
transformar as nossas vidas com uma única palavra, com um único ato, com um único gesto. E aquilo que para mim, que para você, que para aquele povo era o impossível, para Deus é uma única palavra. Porque escute, uma promessa de Deus para as nossas vidas não é uma palavra, é uma realidade. Eu vou repetir, escute. Uma palavra, uma promessa de Deus para as nossas vidas não é uma palavra, é uma realidade. Porque Deus ama cumprir aquilo que Ele nos promete. Deus ama realizar aquilo que Ele já nos prometeu que ia fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa entender que, mesmo fazendo a vontade de Deus, coisas ruins podem acontecer. Mas como eu falei, é entender que mesmo essa situação acontecendo e parecendo impossível, escute, mesmo isso acontecendo e parecendo impossível, Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas, Deus está no controle até da vida de quem não serve a Ele. Segunda coisa que a gente aprende com esse rei é que quando os inimigos se unem para nos derrubar, é porque nós estamos na direção certa. É porque nós estamos no caminho certo. É porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque ninguém se une para derrubar alguém que já está no chão. Quando o inimigo se une com outros para te derrubar, é porque você está de pé diante de Deus, obedecendo aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Se tem alguém, escute, se tem alguém interessado na minha e na sua vitória, é Deus. Deus não é Deus de derrotados. Deus não é Deus de fracassados. Deus não é Deus de homens medrosos, de mulheres fracas. Porque o Deus ao qual nós servimos, Ele nos olha como filhos. E como filhos, Ele nos quer dar de tudo. Mas sabe qual é o problema meu e seu? Escute. Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que somos cachorros e queremos só as migalhas que vai caindo da mesa. Mas Deus tem para mim e para você uma herança que não tem fim. Deus tem para mim e para você promessas que podem mudar todas as gerações da sua vida a partir de você. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus que esse rei se ajoelhou diante dele e falou assim: eu não posso fazer nada antes dele dizer o que fazer. Tem mais uma coisa que a gente aprende com esse rei, né?
aprender que tudo pode ser mudado através da oração. Aquele rei estava vivendo um momento que era totalmente inesperado, mas que era uma situação impossível para o povo, que era impossível para o exército deles. Aquele rei estava vivendo um momento na vida dele em que ou ele recebia o favor de Deus, ou o povo de Israel acabava. Ou Deus tomava as rédeas daquela situação, ou era o extermínio, porque eles não iriam conseguir resistir ao exército que estava vindo para destruí-los. Com isso, quando eu faço as minhas orações, apresentando para Deus, escute, tem um peso, tem uma resposta. Porém, se a minha oração estiver em comunhão com a oração da minha esposa, e juntos nós orarmos com o mesmo propósito, essa oração, ela vai chegar lá e ela vai ter uma resposta totalmente diferente. Se a igreja se une, escute, se a igreja se une em oração por um único propósito, essa oração vai chegar lá e ela vai ter uma resposta totalmente diferente. Então, quando nós oramos juntos, a resposta será totalmente diferente e tudo pode ser mudado através da oração. Era uma situação impossível que ele estava vivendo. Mas Deus estava pronto para mudar aquela situação. Porque ele buscou Deus antes de qualquer outra coisa. A gente escuta muito falar, batei e abre-se-vos-á, né? Buscai, né, e achareis. A gente escuta muito falar, né, quando Josué assumiu lá o lugar de Moisés, né, que seja corajoso, seja forte. Aí logo depois Deus falou assim, olha, se o povo se unir, se redimir dos seus pecados, né, eu ouvirei as orações deles. Só que a gente se acha muito autossuficiente. No nosso dia a dia, a gente se acha muito autossuficiente. E se eu me acho autossuficiente, eu não preciso estar orando a Deus o tempo todo. Eu não preciso estar louvando a Deus o tempo todo. Eu não preciso estar orando a Deus o tempo todo. Aquela história de que se falou lá no Novo Testamento, de que orai sem cessar, vigiai o tempo todo. Não, não é bem assim, não precisa e tal. Mas aí quando a coisa aperta, ai Deus, não sei o quê, papapá, é aquela história de dizer, Deus Deus é farmácia, né? Que vai lá e dá um remedinho e resolve não sei o quê.
trazendo para mim, né? Deus, o pessoal só busca o médico quando está doente, não faz uma prevenção, não busca uma qualidade de vida, ou seja, só quer olhar para Deus na hora que o bicho está pegando, mas na hora que está feliz, na hora que está com dinheiro no bolso, na hora que está com saúde, na hora que está entrando o carro novo, não lembra de agradecer a Deus, porque Ele te deu a vida, não lembra de agradecer a Deus, porque Ele te deu condição de viver aquele momento, não lembra de louvar e agradecer a Deus, porque você está vivo. E você só está vivo porque Ele quer. Você só está vivo porque Ele quer. E como tudo pode ser mudado através da oração, eu queria que você entendesse uma coisa. A gente está falando de um Deus que tem prazer em cumprir aquilo que Ele nos promete. Amém? Amém. Sem perder Crônicas 2:20, vamos entrar ali em Deuteronômio 28, meu irmão. Escute. Deuteronômio 28:1 diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu estou lhe dando hoje, Deus fará. Repita comigo. Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará. Repete comigo. Ele lhes dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus abençoará, dando-lhes muitos filhos e colheitas e muitas crias de gado e ovelhas. Deus abençoará com todas as colheitas de trigo e de cevada e com muito... Deus fará, Deus abençoará, Deus fará, Deus. Aí depois fala assim, se obedecerem. Aí mais na frente fala, se obedecerem. A gente gosta de receber. Quem é que não gosta de receber presente? Levanta a mão. Pois é, todo mundo gosta de receber presente. Todo mundo gosta de receber um carinho. Todo mundo gosta de receber um afago. Todo mundo gosta de ser notado, de ser visto, de ser lembrado. Por que a gente só lembra de Deus quando está no perrengue? Todos nós gostamos. E a gente, olha só, a gente serve a um Deus que é ciumento. A gente serve a um Deus que fala assim, olha, mais ninguém, só a mim. Mais ninguém, só a mim. E aqui em Deuteronômio está falando, nos próximos versículos aqui, fala assim, ó. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje estou lhe dando a vocês, Ele fará
Ele vai realizar, Ele fará, Ele fará. Se é Deus que vai fazer, você vai fazer o quê? Quem vai fazer? E você? Vai receber. Mas se você... Ele coloca uma condição. Aí, continuando aqui, ele fala assim, olha. Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminuam. Ele fará. Aí aqui, a gente volta lá para 2 Crônicas. No capítulo 18, versículo 1, diz assim: quando Josafá ficou muito rico e famoso. O que Josafá estava fazendo? Ele estava obedecendo. Se Josafá estava obedecendo, Deus fará. Deus vai dar. Deus vai fazer. E Josafá, vou obedecer. E Deus vai fazer. E lá em Deuteronômio a gente falou que você vai ficar famoso. E aqui está falando que Josafá estava rico e famoso. Aonde que eu quero chegar com isso? Escute. Aonde eu quero chegar com isso? Que quando nós obedecemos a Deus e buscamos Ele em primeiro lugar, conforme nos foi dito no primeiro momento de 2025 pelo nosso pastor, todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus fará. O problema é que nós só olhamos para o nosso umbigo. E Deus quer que a gente olhe lá na frente, porque Ele já viu, Ele já fez, Ele já realizou, Ele já sabe como vai acontecer e qual a nossa função. Obedecer. E Deus fará. Trazendo aqui para o nosso rei Josafá, Deus falou assim para ele, no versículo 6, não, no versículo 6 não, no versículo 15, povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem. O impossível está na sua porta. O impossível está na sua casa. O impossível está no seu trabalho. Mas escute, se você buscar primeiramente a Deus e o obedecer, não se assuste. Não fique com medo deste enorme exército. Pois a batalha não é contra vocês, é contra mim. Deus está dizendo que diante da situação que você está vivendo, que é impossível para você, a qual você não sabe nem o que fazer, Ele está falando, oi, é comigo, olha para mim, é comigo. Eu só quero que você obedeça. O resto eu farei. Mas contra mim, amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no final do vale, que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Mas escute,
Muitas vezes a gente entende que quando Deus fala isso, não é para a gente fazer nada. Ele falou assim: vocês vão, marchem contra eles, vocês vão encontrar com eles lá. Deus não falou o que ele ia fazer. Então Deus falou: vocês precisam estar preparados para a guerra. Vocês precisam estar armados. Vocês precisam estar treinados. Então é isso que Deus tem para mim e para você. Olha, Ele está falando para a gente: olha, eu vou fazer. Você me obedece. Eu vou fazer. Mas escute, você precisa se preparar. Se Deus está colocando você de molho, por algum motivo, em alguma situação, escute, se prepare. Se prepare. Porque Ele vai fazer. Mas quando Ele fizer, você precisa estar pronto. Porque se você não estiver pronto, pode ser que você não tenha condição de receber aquilo que Ele preparou para você. Então você precisa estar pronto. E Ele falou: vocês vão ao encontro deles. E quando um exército sai para a guerra, ele sai armado. Quando um exército sai para a guerra, saem os soldados treinados. Mas Deus falou: quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Mas Ele não falou: bota uma roupa de passeio e vá para lá. Vá pronto para a guerra. O inimigo está tentando te derrubar. O inimigo está se unindo com outros para fazer com que a sua queda seja grande. Mas escute, se você estiver obedecendo, só uma palavra de Deus é suficiente para todo o impossível na sua vida se tornar uma realidade. Porque, como eu falei, uma promessa de Deus para você não é uma palavra. Uma promessa de Deus para você é realidade na sua vida. Continuando. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem. Escute. Deus vai fazer na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos estar a caminho. Nós precisamos estar marchando na direção da guerra. A guerra é contra mim, é contra você. Nós estamos lutando contra homens, contra mulheres. A luta é muito maior. A gente não faz ideia da luta, da pressão que é os seres espirituais. Mas escute, Deus fala, Jesus fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Escute, ele faz pressão na nossa vida. Ele aperta, ele quer destruir, ele quer perturbar nosso sono, ele quer gerar ansiedade, ele quer gerar medo, ele faz pressão, ele parte para cima. Mas escute, se você bater o pé e falar assim: ei, Jesus está comigo, ele não suporta essa pressão. Ele, está aqui. Sabe como é que a gente vai responder para eles? Desse jeito. Aqui, Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou, no versículo 18, e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença do Senhor Deus e o adoraram. Ali os levitas eram descendentes de Coate e de Corá. Começaram a louvar o Senhor Deus em voz altas. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto.
de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Aí o que é que Josafá fez? Pegou o exército e falou assim, segura. Pegou os levitas, colocou na frente e falou, vai louvando a Deus. E a gente vai atrás de vocês. Ou seja, o que os levitas estavam fazendo? Os levitas já estavam agradecendo por algo que Deus ainda ia realizar. Mas para Deus já estava feito. E eles estavam agradecendo por algo que ia acontecer. E eles nem faziam ideia do que Deus ia fazer. Se a gente continuar lendo, vai dizer assim: logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Ou seja, na hora que começou o louvor, Deus começou a agir. Muitas vezes a gente está vivendo situação nas nossas vidas e a gente não consegue enxergar que aquela situação está sendo provocada pelo mundo espiritual. E a gente muitas vezes não consegue nem orar. Muitas vezes a gente não consegue nem falar. Muitas vezes a gente só sabe chorar, mas chore diante de Deus. Se coloque diante de Deus. Deixe Deus ver que você confia nele e ele fará. E na hora que eles começaram a louvar, escute, na hora que eles começaram a louvar, Deus derrotou todo aquele povo. E eles que estavam prontos para destruir o povo de Israel, eles se autodestruíram. Lembra que eu falei da obediência? Quando eles chegaram na planície, eles esperavam encontrar um exército de pé pronto para a batalha. Quando eles olharam para a planície, eles viram um exército destruído. Eles viram um exército no chão. Aí escute. Eles obedeceram a Deus. Eles confiaram em Deus. Escute. Sabe o que Deus fez? Eles levaram 3 dias pegando os despojos daquela guerra. E não conseguiram levar tudo de tantas coisas que tinham lá. Coisas valiosas. Eu não sei o que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza. Você, hoje aqui, veio buscar os despojos da guerra que Deus já venceu por você. Nós hoje, aqui, na primeira quarta-feira de 2025, nós viemos buscar os despojos da guerra que Deus já venceu por mim e por você. Amém? Os músicos podem vir. A igreja pode se colocar de pé. Eles se prepararam para a guerra. Eles se prepararam para uma batalha que poderia ser a batalha que iria destruir o povo de Israel.
Mas Deus falou para eles: não se preocupem. Essa guerra não é de vocês, ela é minha. Não se preocupem. Porque o impossível que vocês estão vivendo, o impossível que nós estamos vivendo, Deus já tem a solução. A única coisa que Ele pede para mim e para você, a única coisa que Ele pede para mim e para você, obedecer. É fácil? Não é. É difícil? Pra caramba. Mas se não fosse possível, Deus não pediria isso de nós. Então, que nós realmente estejamos vivendo como homens e mulheres que são filhos de Deus. Que nós realmente estejamos vivendo como homens e mulheres que estão prontos para receber a herança infinita que Deus tem para as nossas vidas. Que nós estejamos preparados. Que nós estejamos preparados em todas as áreas da nossa vida para receber essa herança. Porque se chegar a hora de receber a herança e nós não estivermos prontos, nós não estivermos preparados, essa herança pode ser que não venha para a nossa vitória, mas venha para a nossa queda. Então se prepare, se prepare, se prepare hoje, se prepare agora, não espere para amanhã, deixe que Deus faça o que Ele quer fazer, deixe que Deus realize o que Ele quer realizar, mas você precisa estar preparado para receber, você precisa estar pronto para receber. Deus quer fazer a diferença que Ele nunca fez na sua vida. E de repente, 2025 pode ser o ano que você vai receber aquilo que Deus tem preparado para você há muitos e muitos anos. E você nunca recebeu, porque você nunca se preparou, porque você nunca estava pronto, porque você nunca buscou. Mas este ano, hoje, Deus está falando: busque, se prepare, porque você vai receber. A vitória é sua. Eu tenho a herança nas minhas mãos que você está precisando. Então, olhe para Deus e diga: olhe para Deus e diga: Senhor, a minha preparação para essa guerra começa hoje. Senhor, eu começo a me preparar hoje para receber a herança que Tu tens para mim em Tuas mãos. Porque na hora que Deus nos promete, Ele já liberou. Na hora que Deus promete, Ele já colocou à disposição no mundo espiritual. E o mundo espiritual obedece a palavra de quem está diante de Deus. E Ele vai trazer a realidade, aquilo que para você era só um pensamento.